Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Pais e Filhos do Turgenev. Primeiro, eu queria pedir desculpa pela qualidade, eu sei que a qualidade vai estar ruim. Eu viajei e esqueci de trazer a câmera, então eu tô gravando como dá. Mas eu espero que pelo menos o áudio fique bom e nos próximos vídeos já vai estar tudo certo. E eu também não trouxe o livro, então vou deixar a capinha dele aqui e depois eu vou deixar ali embaixo, assim que eu tiver acesso ao livro, algumas das marcações que eu fiz, algumas frases que eu gostei, já que eu não vou poder ler uma frase como eu costumo fazer. Então vamos lá. O livro vai começar com o Arkady chegando na casa do pai dele. Então ele estava na faculdade e vai visitar o pai dele é um proprietário rural, e ele vem com seu amigo Bazarov. E Bazarov tem umas ideias diferentes do pai do Arkady. Eu a princípio achava que o embate de ideias seria entre o Nikolai, que é o pai, e o Arkady, que é o filho, mas na verdade o embate vai acabar se dando mais entre Pavel, que é o tio do Arkady, e o Bazarov. Então o Bazarov ele se diz niilista, e eu digo se diz porque o termo estava bem no início, então não é exatamente um livro que dê para você usar como uma análise do niilismo, mas enfim, ele nega todas as coisas, na essência seria o início do niilismo. E o Arkady é como se fosse um pupilo dele, então o Arkady segue ele, acredita em tudo que ele diz, e ele é um mestre pro Arkady, digamos assim. E o Pavel, que é o tio do Arkady, ele foi militar, então ele tem aquelas ideias bem românticas a respeito da nação, de você ser um homem que honra seu país. E então a maior parte dos embates vão acontecer entre os dois. Fora esse ambiente dentro da casa do pai do Arkady, em dado momento eles vão visitar o pai do Bazarov, e aí nós vamos perceber que existem algumas diferenças entre o pai do Bazarov e o pai do Arkady, entre a criação deles, uma criação mais simples e outra criação mais aristocrata, e sobre a opinião deles em relação aos filhos também. Eu acho que essa foi uma semelhança, assim, a adoração que os pais têm pelos filhos. E num dado momento eles também vão ficar hospedados na casa de uma viúva, mas é uma viúva bem jovem, e todos vão se apaixonar por ela, basicamente. Eu acho que isso não é spoiler, porque a partir do momento que ela aparecer na história, isso vai ficar bem claro. Mas não vou, falar o que vai acontecer a partir daí. Então são basicamente nesses três cenários que o livro vai trabalhar. E eu gostei muito da leitura, mas eu me incomodei com algumas coisinhas que falar sobre elas agora. Então a primeira coisa foi o próprio Bazarov, que ele é muito insuportável. Ele é aquelas pessoas revolucionárias do Facebook, só que na Rússia do século XIX. Então ele tem todo aquele discurso, mas na prática ele não funciona exatamente assim, e ele não exatamente aplica na prática as coisas com as quais ele debate com as pessoas. Então ele é bem irritante, além de que ele é descrito desde o início como um personagem, como uma pessoa com um senso de superioridade. Então ele faz deboche com as pessoas mais simples, com os funcionários e coisas assim. Então eu não exatamente gostei dele, mas como personagem ele é um personagem bem construído. Na verdade ele é o centro do livro, apesar do título dar a entender que seria o Arkady. A outra coisa que eu queria falar sobre é que você precisa saber que não vai ser exatamente um livro que vai mudar a tua vida, que vai transformar ou que vai te dar uma grande análise a respeito de alguma coisa. Eu sei que é bem difícil comparar livros com Dostoiévski, mas eu acho que, por exemplo, Tolstói, que eu também já li algumas outras coisas, também faz isso. Ele faz uma análise mais profunda a respeito do ser humano em algum âmbito que ele tenha desejado trabalhar. Então, sobre infelicidade conjugal, ele vai falar um pouco mais sobre o casamento, ou sobre o que seria a felicidade, E isso não acontece nesse livro. Eu acho que ele é mais uma história sendo contada, os assuntos são abordados de forma bem superficial, então a gente não vai descobrir por que as pessoas pensam dessa forma, ele não vai refletir a respeito de qual desses posicionamentos, do que teria de certo e errado a respeito de cada um desses posicionamentos. Ele vai mais expor do que tentar entender as razões. E eu acho importante falar isso porque ele é um livro muito falado, Ele é um dos livros russos mais comentados, e eu encontrei isso de diferença nele, entre ele e os outros russos que eu costumo ler.
Mas ele não perde mérito por isso, eu só acho que tua experiência de leitura vai ser melhor se você souber dessas coisas. Fora isso, eu também me incomodei com algumas coisinhas no ritmo. Ele vai acontecer todo em torno do cotidiano dos personagens. Então, o que eles fazem no dia a dia, das conversas e discussões que eles têm enquanto tomam café, enquanto estão conversando, enfim, nesses 3 cenários dos quais eu falei. Mas chega nos 75%, 80% do livro, ele começa a ter reviravoltas. E ele começa a ter muitas reviravoltas seguidas de outras reviravoltas. Você não tem tempo de respirar de uma reviravolta e tem outra. Eu achei que isso quebrou um pouco o ritmo pra mim. Ficou um pouco deslocado do resto. Porque tava ótima a leitura dessa forma. Então esse final ficou um pouco estranho pra mim. Eu achei que ficou um pouco forçado, não encaixou exatamente com o resto. Eu acho que algumas das reviravoltas poderiam ter sido encaixadas em outros momentos da história e outras não precisariam acontecer. Então, é outra reclamação que eu tenho a fazer. Também achei que alguns personagens são estereotipados, então como essa viúva que eu falei, ela é uma mulher por quem todo mundo se apaixona, é aquela mulher que na primeira linha que você lê, você vai ver que ela é hipnótica e é um estereótipo isso, de existirem mulheres assim. E da mesma forma, o Arcade é a pessoa que acredita em tudo que o mestre diz e é bem Maria vai com as outras, assim. E o próprio Bazarov, que seria o líder natural. Então eu me incomodei um pouco com isso, mas isso é um pouco desconstruído com o rumo da história. Então eu gosto um pouco mais por causa da desconstrução. Com todas essas observações, pode parecer que eu não gostei do livro, mas eu gostei muito. Foi uma leitura que eu adorei fazer. Eu achei a leitura muito gostosa. Eu achei a leitura muito gostosa mesmo. Enquanto eu tava lendo, eu não queria parar de ler. E quando eu não tava lendo, eu tava querendo saber o que acontecia e querendo ler. Eu achei muito legal, muito boa de acompanhar a história. E eu acho que para quem não é acostumado a ler russo, talvez seja uma boa começar por esse ou pegar esse no começo, porque apesar de ter os nomes, os termos que são um pouquinho mais complicados, ele tem uma escrita bem simples, ele não é tão complexo quanto as coisas do Dostoiévski, do Tolstói, alguns contos do Chekhov que eu li. Então, eu acho que pode ser que seja uma boa. Quem já leu me conta aqui embaixo se notou as mesmas coisas que eu, se ficou incomodado com as mesmas coisas ou se discorda. E quem não leu, espero que leiam, eu realmente indico e foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Só achei mesmo importante ressaltar que não é um livro que vai abordar as coisas com profundidade, porque como ele é muito falado, é uma impressão que eu tinha e eu acho que a tua leitura pode ser prejudicada se você tiver as expectativas muito altas. Fora isso, eu espero que vocês tenham gostado da indicação, espero que leiam e me contem aqui embaixo. Se depois de lerem, me contem aqui embaixo o que acharam. Eu vou deixar aqui embaixo algumas frases que eu tiver separado assim que eu tiver acesso a elas. E até a próxima!